Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um guia sobre o Rover Spectro. Já tem um guia aqui no canal sobre o Rover Havoc, mas hoje é um guia sobre o Rover Spectro aí. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa que eu vou explicar é para que o Rover serve, tá? Ele tem várias utilidades aí, tem gente que até utiliza ele como um sub-DPS, mas no meu caso eu vou utilizar ele como meu main DPS aqui, justamente para estar me ajudando aí quando eu não tiver um personagem para poder completar o time ou fazer uma torre ali, tá? Então reparem, os status que eu vou estar focando com ele como main DPS é o ataque, o critical rate e o critical damage, tá? Esse personagem aqui, ele é muito bom pra gente upar porque ele é um coringa, ele serve pra muita coisa, ele cura, ele dá debuff de espectro nos inimigos, então ele também serve aí como um debuffer, tá? Então ele é bem interessante, bem completo e eu vou estar mostrando aí pra vocês agora. A arma que eu tô utilizando, eu peguei a arma aqui, que é a arma 5 estrelas que a gente pega lá daquele pacote que a gente ganha, né, no nível 45 para me dar critical rate. Ela também vai estar regenerando mais energia, tá? Toda vez que eu utilizar uma ressonância skill, e ela também vai estar melhorando o ataque. Isso aqui estaca até 2 vezes, então ela aumenta o meu ataque em 12%, que é muito bom para mim. Já aqui sobre os ecos, muito simples, eu estou utilizando o Joé aqui em cima com critical rate, 2 de custo 3 de espectro, tá? Esse de espectro damage você vai focar em critical rate, critical damage e ataque com ela, tá? Respectivamente aí. E os últimos 2 aqui de baixo de ataque de custo 1, tá? Sempre focando nos substatus que eu disse para vocês. Certo, pessoal? Sobre agora as skills do personagem é muito simples, tá? A gente tem o ataque básico dele. O ataque básico dele vai ter aí 4 ataques básicos consecutivos. Eles vão estar regenerando aí a sua passiva, tá? Então você batendo, você enche a passiva com o Rover Spectro. Além de que ele tem uma diferencinha no ataque pesado, que ele joga a espadinha pra frente ali, mas eu vou estar mostrando depois na prática pra vocês, tá? Já sobre a sua skill E, ele basicamente vai soltar uma espada em volta de si mesmo, mas a skill E ela é modificada de acordo com a passiva do personagem, então quando você tiver com a passiva cheia ou pela metade, ela muda como a skill sai e o dano que ela causa, tá? Já sobre a passiva, ela tem aqui algumas coisas bem interessantes, tá? Mas basicamente, toda vez que você tiver com a passiva cheia e utilizar o ataque pesado ou a skill E, você vai estar utilizando a passiva do personagem e vai estar soltando uma skill a mais ali. Eu vou estar mostrando depois na prática para também não ficar muito complicado para vocês. Essa skill aqui de cima, essas duas modificam o personagem, mas basicamente quando você usar o ataque básico, você vai estar melhorando o dano da passiva, tá? É bem simples. E essa aqui de cima, você ganha 15% a mais de ataque depois de utilizar um ataque pesado. Então isso aqui é bem interessante, ele funciona muito bem com os ataques normais e os ataques pesados do personagem aí. Sobre o seu ultimate, ela é bem legal, ela vai estar causando um dano em área bem interessante também, apesar de não causar tanto dano quanto o Rover Havoc, ela ainda assim causa um dano bem legal. Agora a sua intro skill não tem muito segredo, ela vai estar entrando em campo e causando dano, tá? Não tem segredo aí. Agora uma coisa muito importante, pessoal, é a sua outra skill. Uma das outras skills mais diferentes do jogo até o momento. E o que ela faz? Toda vez que você sai de campo em uma determinada área, tá? Usando a outra skill, obviamente, quando a barrinha está carregada, ela vai estar deixando aquele tempo ali reduzido. É como se ela estivesse deixando o tempo em slow motion, sabe? E nessa área ali você tem esses 3 segundos que você ganha de slow motion, é muito tempo para você poder soltar a skill, desviar. Basicamente você entra com outro personagem em campo e consegue soltar todas as skills, o ultimate, antes desse tempo acabar, podendo assim já estar voltando para o Rover de novo. Eu vou estar mostrando isso na prática novamente aqui, explicando para vocês, para não ficar tão complicado aí, beleza? Agora sobre as ressonâncias, é bem importante eu explicar elas, porque basicamente todo mundo vai pegar as ressonâncias do personagem e elas modificam muito ele, tá? Então bora aqui. A primeira, o critical rate do personagem é aumentado em 15% depois dele utilizar a sua skill E. Então só de utilizar a skill E, você vai estar ganhando aí 15% de chance crítica, o que é muito bom, né? Já a sua segunda ressonância, o espectro damage que ele causa é aumentado em 20%. Então, o dano espectro, né, quando a gente pega dano espectro ali, vai estar aumentando em 20% só por você ter a ressonância. Outra coisa interessante da terceira ressonância é que ela aumenta a recuperação de energia em 20%. Então, você vai recarregar skill e ultimate muito rápido, tá? Já sobre aqui, esse daqui é sobre o ultimate, tá? Depois de você utilizar o Resonance Liberation, que é esse nome aqui, o Rover vai regenerar HP de todo o seu time
baseado em 20% do ataque do Hover, e ele vai ficar regenerando por 5 segundos. Então olha que interessante, além dele ser um ótimo causador de dano, dar debuff, causar bastantinho dano ali, ele ainda recupera a vida do seu time, tá? O que é bem interessante, apesar dele ser um personagem focado em causa dano. Já a sua quinta aqui, ressonância, quando ele utilizar, né, o dano da Ressonância Liberation dele é aumentado em 40%. Então aqui eu tô ganhando mais 40% de dano na minha Ressonância Liberation, só por ter a Ressonância 5, tá? Agora sobre a última, quando você utilizar a Ressonância Skill, que seria o E, ou a Ressonância Skill, que seria da passiva, você vai reduzir o Spectral Damage de resistência do inimigo em 10%. Então quer dizer que você vai causar mais 10% de dano Spectral nos seus inimigos, né? Vai reduzir a resistência, então basicamente é isso. Por 20 segundos, que é bem legal. Beleza, pessoal, bora para a explicação na prática aqui agora de como as skills funcionam, tá? Reparem que aqui embaixo eu tenho duas cargas da passiva. Essa passiva ela é ativada quando eu uso a minha skill E, tá? Então eu vou ativar e vai girar essa espada em minha volta ali, tá vendo? Ó, causando dano. Eu tenho duas cargas dela, tá? Então se eu usar aqui de novo eu vou gastar a segunda carga. Ah, mas eu posso usar a skill E sem ter as passivas? Posso, porém ela vai ser diferente, ó. Ela só vai dar esse giro, ela não vai soltar essa espadinha que vai ficar girando em volta dela. Como que eu encho a passiva? É só você bater nos personagens com seus ataques básicos ou ataques pesados, tá? A skill E normal, sem ter a carga, também carrega a sua passiva. Então, basicamente, é só bater que você vai estar enchendo a passiva, tá? Agora aqui, sobre a sua Ultimate, é muito simples. Você vai apertar o Ultimate, ela vai soltar um dano em área aqui, ó. Vocês podem ver que até um dano bem interessante, né? E é isso, galera. Agora eu vou estar mostrando como causar o máximo de dano com a personagem possível aí em um boss para poder ficar mais fácil de explicar para vocês, beleza? Bora lá. Beleza, pessoal, sobre times para utilizar com o Hover, basicamente você pode utilizar qualquer personagem aí que dê um buff ou nos seus ataques básicos, que ela vai estar causando bastante dano no ataque pesado, no ataque básico normal, como uma Sanhua, eu nunca falo o nome dela certo, né? Um Mortefi, que melhora o dano de ataque pesado. Você pode estar utilizando alguém para melhorar dano de ultimate também, como uma Jinshin, uma Yinlin, ou até a Shangli, tá? Para melhorar o dano do ultimate da personagem. Porém, eu acho que qualquer um desses aí funciona legal, tá? Eu tô utilizando o Mortefi com a build aqui de suporte, né? De sub DPS para melhorar o ataque. Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, tá? Muito simples aí, primeira coisa que vocês têm que fazer é encher a energia do personagem, né, pra gente poder trocar, vai poder pegar a passiva ali da Moonlight. Trocou aqui, traz ela pra campo, usa a skill E, solta o seu eco, carrega o ultimate e usa ele, tá? Vocês vão ver que ela vai estar causando aí bastante dano. Apesar de ser um char aí que o pessoal não usa muito, prefere o Havok, até porque o Havok causa bastante dano, ela tem uma vantagem que é ficar se curando, tá? Então ela tem um sustain muito legal pro time dela. Se eu tivesse aqui sem a minha suporte, ela ainda assim estaria causando bastante dano e curando o meu time, tá? Não é aquela cura zona, né? Mas também a passiva dela da outra skill é bem legal, porque muitas vezes você tá no meio de uma fight ali, você tira ela de campo, né? O bicho vai ficar em slow motion. Então se você conseguir encaixá-la num time, às vezes como sub DPS também, ela fica muito legal. Beleza? É uma explicação sobre o Hover aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigado demais por assistir esse vídeo e até a próxima.